Essa volta ao judaísmo que estava acontecendo aqui está acontecendo hoje. Se nós olharmos nas mídias, se nós olharmos o que vem pregando na televisão, se nós olharmos o que nós assistimos por aí, o que nós vemos as pessoas falando, infelizmente está acontecendo isso. Tem gente até querendo construir o templo de novo. As pessoas são enganadas porque não conferem, porque não leiam, porque não entendem ou não procuram entender. A paz de Cristo. Nós vamos falar nesta mensagem, e Deus vai falar conosco. Ela tem como tema e subtema volta ao judaísmo, desafios religiosos contemporâneos. E para essa mensagem, meditando nessa palavra que Paulo escreveu, nós vamos ter várias leituras em Romanos. É uma palavra dura, né? Dura, que ele estava dizendo para os judeus que eles precisavam ser diferentes, né? Porque foi o que Cristo mostrou para eles e no início da igreja ainda estava enfrentando esse problema. Mas eu diria que hoje nós enfrentamos os mesmos problemas. Não é diferente daquela época. Os desafios contemporâneos hoje são os mesmos ou até às vezes maiores do que aqueles da época dos judeus. A volta ao judaísmo significa que não que os judeus ou o judaísmo que Deus criou errou, ou que o plano de Deus deu errado. As pessoas erraram. E esse nome que diz judaísmo, nós vamos entender por que se fala volta ao judaísmo, né? Mas ele pode ter vários nomes hoje em dia. Ele pode vir com várias caras hoje em dia. Porque na realidade tudo aquilo que está ao contrário à palavra de Deus, e tudo aquilo que se apresenta para nós às vezes como bonito, ou como uma fórmula mágica para atrair mais pessoas, é o mesmo erro cometido de antigamente. Ele só muda de nome e só mudam as pessoas que o cometem. E como é que nós podemos fazer para não cometer esses mesmos erros? Como é que nós podemos fazer para não sermos enganados? E esse é o objetivo central desta mensagem. Para nós não sermos enganados, para nós não praticarmos o que é incorreto, para nós não virarmos um clube fechado, que esse é o grave problema do judaísmo. Virou um clube fechado, onde só os judeus tinham acesso. Virou um clube fechado onde as pessoas eram enganadas, onde as pessoas eram deixadas de lado. E onde só alguns mereciam honra. Só alguns podiam desfilar, né, com as suas roupas bonitas, e só alguns eram respeitados. E os outros eram esquecidos. Então, volta ao judaísmo é isso. Se nós praticarmos essas mesmas coisas, não somos diferentes. E é isso que Paulo está dizendo aqui, com uma palavra muito dura, mas está dizendo para os judeus. Para tomar cuidado, para não esquecermos do que Jesus fez e do que Ele criou. Porque senão nós vamos estar criando outra coisa. Nós vamos estar falando de outra doutrina que não é a palavra de Deus. E aqui, nesse trecho de Romanos capítulo 2, versículos 17 a 24, Paulo lembra isso a eles. O que adianta colocar a lei como importante se não segue a própria lei? Se ele diz que é para não furtar, mas furta. Se diz que é para que não é para adulterar, mas adultera. E lembra que adulterar aqui, Paulo não estava falando só do compromisso matrimonial, não. Ele estava falando de adulterar é mudar qualquer coisa, né? O adultério vem, lógico, do matrimônio, de traição, desse tipo de coisa. Mas adulterar é você mudar, criar o jeitinho para que as coisas se encaixem do jeito que a gente quer. Infelizmente, inclusive, nas próprias igrejas que se dizem de Cristo, por aí, há muito disso. Muita adulteração e muito jeitinho, né? E, infelizmente, nós brasileiros temos uma fama que foi criada, que era o jeitinho brasileiro, que não é boa essa fama, é pejorativa. Mas, infelizmente, nós somos muito criativos às vezes. E muitas pessoas são criativas. E é um alerta para nós. E lembre-se, aqui nós não estamos falando que nós estamos fazendo ou que alguma pessoa... Não, nós estamos dizendo que é um alerta.
que é uma alerta para nós não cometermos os mesmos erros. E volta ao judaísmo é isso. Né? É voltar a ser um clubinho fechado, é voltar a deixar e negligenciar as pessoas, é voltar a deixar de servir aos outros, é voltar a só ter orgulho de si mesmo. Esse é o erro que eles cometeram, que Jesus mostrou. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele falou para quê? Para alertar as pessoas que todas as pessoas merecem a salvação e que todas as pessoas deveriam ser cuidadas. E esse erro, infelizmente, muitas das vezes ainda acontece ainda hoje. Muitos cristãos têm errado por deixar de ouvir a voz de Deus e passar a ouvir homens. E é por isso que os erros acontecem. Se nós não compararmos aquilo que está sendo dito com aquilo que diz a palavra de Deus, como foi dito aqui na Assembleia, se nós não comparecermos às reuniões, se nós não participarmos do trabalho, vamos ser levados, como diz Jesus Cristo, por qualquer vento de doutrina. Porque ainda não estamos amadurecidos. E só há um jeito de amadurecer. É estando na palavra. E para estar na palavra é preciso conferir aquilo que está sendo dito com aquilo que está escrito. Com a prática que Jesus nos deixou e ensinou. Homens erram, criam suas próprias regras, têm seus próprios objetivos e são pecadores. Lembre-se que nós estamos falando de homens aqui, nós estamos falando da humanidade, não é só masculino. É a humanidade, todos. Homens erram, mas Deus não. Homens se deixam levar, como diz esse trecho em Romanos, por coisas que agradam a eles mesmos. E nós temos que lembrar que nós não estamos para agradar a nós mesmos aqui. Nós estamos primeiro para agradar a Deus. E o resto é consequência. A bênção e a maravilha de Deus é que quando nós agradamos a Deus, nós somos abençoados e somos agradados também. Agora, se nós partimos para somente agradar a nós mesmos, ou agradar as pessoas, ou dizer que as pessoas querem ouvir, qual é o papel que nós estamos fazendo que Cristo nos deu? Porque nós temos que ouvir a verdade. A verdade muitas vezes dói, porque ela me mostra o quão eu estou perto ou distante daquilo que Cristo criou. E essa é a verdade. Então nós temos que ouvir. Para continuarmos, vamos ler aqui em Romanos capítulo 2, versículos de 25 a 27. Uma continuação ali que Paulo estava dizendo aos judeus ali em Roma. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito. Não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui para os judeus? Eles estavam exigindo, alguns estavam exigindo, não só aqui na igreja em Roma, mas em várias congregações espalhadas, e que Paulo tinha plantado algumas delas, que as pessoas fossem circundadas, né, circuncidadas, que, para quem não conhece, os judeus tinham essa prática que foi estabelecida por Deus, sim, na lei de Moisés, que todo aquele devia ser circundado, né, circuncisado, para se tornar judeu praticante ali da lei de Moisés, da lei de Deus. Mas o que acontece? Quando Jesus veio e estabeleceu a sua igreja, né, isso não ficou mais necessário fazer. Isso era uma ordenança para os judeus, mas não para os gentios e nem para todas as pessoas. E aí, o que os judeus começaram a fazer? Peraí, mas para virar para aceitar Jesus, tem que fazer a circuncisão. E não foi isso que Jesus criou. E olha bem, parece uma coisa boa, né? Ok, eu tenho que fazer a circuncisão para virar judeu, mas não era essa a exigência. E Paulo lembra eles: a circuncisão mais importante é do coração e do espírito, ou seja, você realmente matar o velho homem, matar aquela velha humanidade. Porque quando nós passamos pelas águas do batismo, simbolicamente nós estamos morrendo aquela pessoa anterior
e nascendo uma nova pessoa. E nesse simbolismo do batismo, como nós estamos nascendo uma nova pessoa, aquelas coisas ficaram para trás. E Paulo está dizendo, vocês estão voltando de novo para o passado e fazendo aquilo que não precisa mais. E o pior, fazendo com que pessoas tropecem por causa disso. E é isso que Paulo está lembrando para eles aqui. Então, essa volta ao judaísmo que estava acontecendo aqui, está acontecendo hoje. Se nós olharmos nas mídias, se nós olharmos o que vem pregando na televisão, se nós olharmos o que nós assistimos por aí, o que nós vemos as pessoas falando, infelizmente está acontecendo isso. Tem gente até querendo construir o templo de novo. Não é? Sendo que nós sabemos que quando Jesus estabeleceu a sua igreja, o templo passou a habitar aonde? Em nós. Não é? É maravilhoso e é uma bênção e nós temos que ter um lugar para nós nos reunirmos. Mas não podemos esquecer, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. O templo está dentro de nós. E nós temos que lembrar que isso é muito importante. Por isso que nós precisamos sim. E lembre-se também que, apesar de nós estarmos falando aqui da volta ao judaísmo, que Jesus ele não disse que a lei não prestava. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Por que ele estava dizendo isso? Porque o cumprimento da lei era tudo aquilo que ele fez nos seus 3 anos de ministério aqui, nessa terra, lá em Jerusalém. Que foi amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E foi o que Jesus fez em toda a sua caminhada. E que é o que nós devemos fazer. Por isso, Paulo exorta que não adianta seguir a lei de Deus se não aplicarmos em nós mesmos. O judaísmo foi combatido por Jesus por causa da exclusão das outras pessoas do amor de Deus. Deus escolheu para sermos exemplo e não um clube fechado. Esta foi a maior oposição que ele enfrentou quando estava estabelecendo a sua igreja no 1º século. E por incrível que pareça, se apresenta hoje como um desafio novamente para os cristãos. Essa é a pura verdade. Né? Então, essa foi uma das maiores oposições que Jesus enfrentou. Aqueles judeus que não aceitavam a mensagem de Jesus, não aceitavam Jesus, eles achavam que, não, mas a tradição é essa, não pode mudar, é isso que foi estabelecido. Eles não haviam entendido que Jesus era aquela promessa que foi dita por Deus desde o princípio, desde a criação. Vamos lembrar? Deus começou a sua igreja através de 2 pessoas, Adão e Eva, na criação. Através das 2 pessoas, elas erraram, é claro, mas ele já estabeleceu o plano que era crescer através dessas pessoas, através de uma nação. Então a igreja veio de 2 pessoas, ela foi acolhida através de uma nação, que era a nação judaica, mas o plano era partir dessa nação toda a humanidade. Tanto é que ele fez a promessa lá para Abraão, lá atrás, e disse, através de ti serão benditas todas as nações. E o problema do judaísmo é que virou um clube fechado. Excluíam as pessoas. E nós não podemos ser assim, excluir as pessoas, porque a promessa de Deus é serão benditas todas as nações. É por isso que a palavra chegou até nós. É por isso que é possível nós reunirmos como igreja. Porque começou com uma família, uma nação e depois o mundo inteiro, com o cumprimento da promessa através de Jesus Cristo. E é por isso que hoje todos nós temos acesso. Então, o plano de Deus é esse, não há outro. E ele foi cumprido. E cabe a nós agora sermos as ferramentas dele para continuar pregando essa promessa. Pregando essa dádiva que ele nos deu. Vamos ler agora em Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 15. E aí nós vemos que Paulo, é claro, ele dá uma palavra muito dura, mas depois ele começa a lembrar, esses capítulos na frente, o que precisa fazer para não cair nesse engano. Né? Ou seja, como eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus e não homens? Paulo dá a receita aqui para nós. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico com todos o que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, Paulo está dizendo que não fazer a vontade de Deus é rejeitar a justiça de Deus. E as pessoas precisam ouvir a verdade. Então ele está dizendo: como que elas vão ouvir se ninguém falar? Como que irão falar se ninguém enviar? Então esse é o nosso papel. E para não cairmos no erro de voltarmos, ao judaísmo, excluirmos as pessoas, nos tornarmos um clube fechado, onde só entram aqueles que as pessoas querem, nós temos que voltar sempre para a palavra de Deus. Porque está o alerta para nós aqui. O que nós devemos fazer? Pregar, enviar, falar, participar. E aí nós vamos entender se estamos ouvindo a voz de Deus ou se estamos ouvindo a voz de pessoas. As pessoas são enganadas porque não conferem, porque não leiam, porque não entendem ou não procuram entender. E aí está o nosso papel de estarmos disponíveis para fazer se entender. Paulo está dizendo aqui, não é que vocês às vezes somente erram, mas é porque falta entendimento. E se falta entendimento, o que nós devemos fazer? Procurar esse entendimento, estabelecer esse entendimento. E como podemos enfrentar esses desafios? Como podemos reconhecer a verdade? É isso que Paulo está dizendo para nós aqui, guiado pelo Espírito Santo, guiados por Jesus. É através da sua palavra. Para nós irmos encerrando, vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 8. Porque a receita está aqui na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 8, nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, todos nós temos um papel e fomos criados para isso. Na missão divina. Todos nós. Todos nós temos algum dom e podemos ajudar de alguma forma. É assim que Paulo diz que nós vamos combater aquilo que não é de Deus e vamos perceber se estamos ouvindo a Deus ou não. É através de uma coisa que nós aprendemos desde sempre. Você nunca vai aprender a andar se não levantar e andar.
Ou seja, nós nunca vamos aprender de Cristo se nós não lermos e praticarmos. Essa é a verdade de Deus. E quanto mais nós praticamos, mais sabedoria e mais amadurecidos nós ficamos. E isso é a maravilha da bênção de Deus. Porque nós crescemos, nós amadurecemos, e aí conseguimos entender que estamos ouvindo Deus e que Deus está no nosso meio. E assim deve ser. Se fizermos como Jesus e a sua palavra, nós não erraremos. Os desafios são de não acompanharmos qualquer vento de doutrina, e sim a palavra de Deus. Precisamos ser firmes, mesmo que desagrade a maioria. Essa que é a verdade. Mesmo que as pessoas não gostem, nós temos que ser firmes. Firmes em quê? Não no que nós queremos fazer ou que nós achamos, mas naquilo que a palavra de Deus determina fazer. A última leitura aqui, capítulo 12 de Romanos, agora do versículo 9 a 21. Quais são as virtudes recomendadas? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence-os o mal com bem. Se nós lermos todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento, nós vamos entender o que Jesus estava falando aqui através de Paulo. Volta ao judaísmo e os desafios contemporâneos que nós temos enfrentado nas famílias, nas escolas, nas congregações, são os mesmos desafios que eles enfrentavam lá. É tudo aquilo que difere da palavra de Deus. Tudo aquilo que eles dizem: não, se vingue, porque você tem direito. Não, separa e casa de novo, não tem problema. Não, vá lá e devolva na mesma moeda, não seja feito de bobo. Não. Para que você tem que ir todo domingo? Isso não existe. Você pode adorar a Deus onde você quiser, sozinho. Tome cuidado com os conselhos que nós recebemos. Tome cuidado com quem nós buscamos conselhos. Porque muitas das vezes não é Deus que está falando. E nós sabemos que o inimigo é esperto. Ele não é bobo. E ele não vai aparecer feio na nossa frente. Ele vai aparecer como uma coisa boa. Uma coisa prazerosa, mas que vai levar para um fim que não vai ser legal, não vai ser bom e vai ter muita dor. E nós devemos lembrar então que o nosso papel em Cristo não devemos dar a nós mesmos honras, e sim às outras pessoas e a Deus. Como Paulo diz, nós não devemos nos considerar a nós mesmos, e sim considerar os outros, porque foi isso que Jesus fez. Ele disse para nós na sua palavra que ele não considerou ser sacrificado como uma coisa ruim. Ele primeiro foi humilde e aceitou o que ele tinha que fazer. Então cabe a nós, que não temos um sacrifício tão grande assim, afinal ninguém está cortando a nossa cabeça, a querer entender se é muito sacrificante para nós fazermos aquilo que Deus determina. Porque não é. Não tem nada que nós façamos que vá ser superior àquilo que Jesus já fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós. Então cabe a nós só sermos
boas ferramentas, obedientes, e com essa obediência que nós vamos conseguir, através da palavra de Deus, não voltarmos ao judaísmo errado, né? Não voltarmos a práticas que não são práticas que Jesus criou, e não fazermos o contrário daquilo que Deus determinou através de Jesus e através da sua igreja. E se você está nessa manhã conosco e deseja conhecer um pouco mais dessa palavra, deseja conhecer um pouco mais dessa doutrina de Cristo, aproveite a oportunidade. Todos nós, não é que há alguém mais inteligente do que o outro, mas todos nós temos a capacidade que Cristo nos dá de ler a palavra, entender e explicar a outros. E se você está nessa manhã conosco e tem algo que te atrapalha, algo que está atrapalhando você de seguir a Cristo, ou alguma coisa que você tem dúvida, não deixe passar a oportunidade, porque nós não sabemos se a oportunidade vai se apresentar amanhã novamente. E que Deus nos abençoe a sermos a congregação de sempre que Cristo criou. Amém.